Eu vou ler um texto, bom dia na paz do Senhor. Eu vou ler uns versículos que se encontra no livro de Provérbios, Provérbios 12 e o 14. Que diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que a gente precisa entender, quando Jesus diz segue a paz com todos, é você que tem que ter paz com todos. Isso, a recíproca não é verdadeira. Por quê? Porque as pessoas não vão ter paz com você. Enfim, quanto mais você vai se aproximando de Deus, mais barreira haverá das pessoas para contigo. No entanto, você não deixará de ter paz com aquela pessoa, mesmo ela não atendo com você. Segue a paz com todos. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar de uma coisa muito importante que acontece nas igrejas, que é fundamental, da importância das pessoas, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. O que eu quero falar é de uma pessoa, por exemplo, que fica na porta. Nas Assembleias de Deus, ele é chamado de porteiro. Predominantemente é um homem, é um do século masculino. E só usa uma mulher, ou uma mulher e um homem, quando é festa, ou quando é culto das senhoras. Às vezes fica uma senhora. Mas é predominantemente um homem. Isso é chamado de porteiro. Nas igrejas batistas, algumas que eu conheço, como a Batista Sinai, essa pessoa ela é chamada de introdutor. Então, nas Assembleias de Deus, a mesma função é chamada de porteiro. Nas igrejas batistas é chamado de introdutor. E lá, normalmente, não é uma pessoa só, como acontece na Assembleia. Lá, normalmente, é um casal. E eu quero chamar a atenção, dizer assim, que, por exemplo, nas Assembleias de Deus, foi onde eu congreguei por mais de 30 anos, a pessoa não dava para nada, não tinha não disse assim, ele não dá para nada, bota ele para ser porteiro. Só esquece de uma coisa, 90% do retorno de uma pessoa a uma igreja depende da recepção que ela teve. Não importa se o nome é introdutor ou se é porteiro. Tanto o introdutor como o porteiro, ele é na igreja mais importante do que o próprio pastor. O porteiro de uma igreja é tão importante ou mais importante do que o próprio pastor. Porque cabe a ele, por isso que tem que ser uma pessoa bem instruída, né? Bem capacitada para o exercício da sua função. No caso dos irmãos batistas, eles são muito bem treinados para aquela função. Por exemplo, chega um jovem, então um jovem acompanha aquele jovem, leva até o assento e escolhe o lugar e senta ele. Se é uma jovem, a jovem acompanha ela, tá entendendo? E assim vai. Nas Assembleias de Deus não tem esse costume. Normalmente é uma separação. Quer dizer, é uma pessoa só, né? E essa pessoa não tem esse treinamento. Não há, eu digo que eu fui professor bíblico muito tempo, tá? E não há nenhum curso específico virado para a portaria. Que deveria ser. Porque eu vou continuar afirmando, o porteiro é tão importante ou mais importante do que o próprio pastor para as pessoas que visitam a igreja. Se você vai a uma recepção que você não é bem recepcionado, a pessoa não está apta, a pessoa não tem, né, as qualificações necessárias para recebê-lo e introduzi-lo no lugar adequado, essa pessoa dificilmente volta àquele lugar. Então, o porteiro,
Ao contrário do que se pensavam, ele é uma das pessoas tão importante ou mais importante à terra do que o pastor da igreja, porque o retorno de alguém à igreja depende muito dele. Depende muito como ele recebeu, com a alegria com que ele recebeu, com a destreza, com o carinho que ele acolhe essa pessoa e leva, escolhe o lugar, né, oferece o que ele tem de melhor para essa pessoa. Era isso que eu queria falar neste momento. Queria não, que eu falei neste momento, falando sobre que a importância do introdutor, o porteiro, que a só muda da algumas igrejas, e que precisam, né, principalmente, como eu falei, uma das igrejas que eu trabalhei, os batistas não, que eu congreguei, os batistas não, eles treinam essas pessoas, capacitam as pessoas para aquela função, mas já na outra não. Já na outra não. E é necessário, porque 90% ou 100% das pessoas que retornam a uma igreja ou deixa de visitá-la, a responsabilidade é do porteiro. Pense nisso.